Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer todos os destaques de Fluminense e Red Bull Bragantino. Vamos trazer algumas falas do Renato Gaúcho, algumas coisas que a gente percebemos no jogo de ontem, positivo, negativo e todo o trabalho que o Renato Portaluppi vai ter para desenvolver no Fluminense e vamos trazer alguns destaques que talvez você não tenha percebido no jogo. Então fica até o final desse vídeo. Também queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dessa moral pra gente aqui. Agora nossa meta é chegar aos 11.800 inscritos. Deixa seu like nesse vídeo aqui que é muito importante e diz aqui nos comentários o que você achou da estreia do Renato Gaúcho. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Fluminense que estreou vencendo o time do Bragantino por 2-1 na estreia do Renato Gaúcho e não foi um jogo muito fácil não. Foi um primeiro tempo de amplo domínio do Fluminense e um segundo tempo de amplo domínio do Bragantino. No final das contas o Fluminense consegue fazer um gol no finalzinho ali, gol do Martinelli, 2-1, que nos dá a vitória. Mas eu quero destacar alguns pontos que eu percebi nesse time do Fluminense. O Renato Gaúcho teve apenas 2 treinos para poder escalar esse time do Flu. E uma das coisas que me surpreendeu, me chamou a atenção, foi ele não ter feito nenhuma modificação do time da terça-feira para o time do domingo. Uma coisa eu até entendi o porquê dele não ter feito essas modificações, porque ele não quis chegar logo já dizendo na expressão nossa, com o pé na porta. Porque, por exemplo, qualquer jogador que ele tirasse ontem já ia sair no jornal muito provavelmente, Renato Gaúcho barrou fulano, Renato Gaúcho barrou ciclano. Então ele optou em dar oportunidade para todos e eu acho que no jogo de quinta-feira sim, a gente vai ter mudança nesse time do Fluminense. E mais um dos pontos também que talvez possam fazer que ele possa repetir boa parte da escalação do jogo de quinta-feira, que alguns jogadores que estavam sendo muito criticados foram bem no jogo de ontem. Por exemplo, o Lima. O Lima ninguém aguentava nem mais ver falar do Lima. E o Lima entrou ontem e fez um gol. E o tempo que ele teve em campo ajudou muito o time do Fluminense. Outro também que era muito criticado e ontem fez uma partida muito segura foi o Freitas. O Freitas ontem, eu arrisco a me dizer que ele teve uma partida com menos erros técnicos do que o próprio Thiago Silva. E sendo que o Thiago Silva é um monstro, é um grande zagueiro do nosso time. Outro também que foi bem no jogo de ontem, fez uma partida nota 6 ali, foi o René. O Hércules também jogou melhor do que vinha jogando. Então alguns jogadores que a gente pedia para sair do time acabaram tendo uma atuação no mínimo ali boa. Então isso ajudou muito. O que para mim também foi fundamental na estratégia do jogo do Renato? Ele com 2 treinos conseguiu encaixar a nossa marcação-pressão, que o Mano Menezes não conseguia fazer isso há 6 meses. Então, ou seja, o time do Fluminense não deixou o Bragantino trabalhar a bola. Boa parte dos primeiros 20 minutos de jogo foi o Fluminense subindo muita pressão e o Bragantino não conseguindo sair dessa pressão do Fluminense, tanto que originou no gol do Lima. Mas no segundo tempo o time do Fluminense cansou. Eu não sei se foi porque fez uma pressão muito alta e também as mudanças do Seabra foram importantes para quê? Para que empurrasse o time do Fluminense para trás. E aí eu acho que mesmo fazendo algumas modificações, o Renato demorou ainda a conseguir fazer o time melhorar em campo e conseguir superar a pressão que o Bragantino exerceu no segundo tempo. A gente toma um gol, né, numa falha para mim do Fábio, que o Fábio saiu socando. Para mim essa bola teria que ter socado no meio de campo, mas acabou socando aí para trás da área. O Pita faz o gol. E para mim, agora eu vou começar falando dos destaques que eu vi e o trabalho que o Renato vai ter para desenvolver. Para mim, o gol coroou a partida do Martinelli. O Martinelli estava fazendo uma partidaça para mim, desarmando, conseguindo armar, dando bons passes. E depois, quando toma o gol, a torcida começa a vai ao Martinelli. Até o Renato falou na coletiva que o Martinelli não merecia as vaias. E para mim também, realmente, o Martinelli não merecia essas vaias. Ele vinha fazendo uma atuação muito boa, muito segura, desarmando, conseguindo armar as jogadas, chamando até um pouco da responsabilidade, sendo até muito diferente daquele Martinelli que a gente estava acostumado a ver. E a torcida começou a vaiar para mim sem propósito. Então eu acho que o Martinelli foi, se não o melhor em campo na partida de ontem, um dos melhores em campo, jogou muito bem. E outro destaque também que eu queria trazer aqui, que foi muito importante para o Renato conseguir encaixar essa marcação-pressão, foi o Lima. O Lima, ele é muito mais ágil, ele conseguiu correr e tirar, por exemplo, assim, quando o Germancano subia, ele conseguia subir ao lado do Germancano ali para fazer essa linha. O Fluminense atacava no 4-3-3 e defendia no 4-4-2. Então, quando o Fluminense queria exercer a pressão, subia o Lima, o Germancano e subia os dois pontas, né? O John Arias por um lado e o Canóbio pelo outro, acabando tirando totalmente o espaço do Red Bull Bragantino para sair jogando e ainda tinha a subida dos volantes. Então o Lima, o período que teve, ele foi muito bem fazendo essa função, né? Outro destaque também para mim que foi muito positivo, embora a partida não tenha sido tão boa, foi o Paulo Henrique Ganso. O retorno do Paulo Henrique Ganso
deu uma esperança pra gente, né? Nosso camisa 10, nosso maestro, estava muito tempo sem jogar. Esse retorno dele foi importante. Teve até um abraço dele muito emocionado com os membros da comissão médica do Fluminense ali, porque realmente ele teve um problema do coração, ele correu o risco até de não voltar a jogar, e esse retorno dele foi muito legal. A questão da entrada do Paulo Henrique Ganso, eu vi um erro do Renato ali, né? Porque eu acho que o Paulo Henrique Ganso tinha, no máximo, combustível ali para jogar 15, 20 minutos. E ele entrou com muito mais tempo, então ele cansou rápido, né? Mas com certeza, fazendo um trabalho de condicionamento físico, ele vai conseguir voltar a ser o Paulo Henrique Ganso que a gente espera, realmente. E o segundo tempo do Fluminense foi um segundo tempo muito ruim. E isso vai ter que ser o que o Renato vai ter que trabalhar nesse time do tricolor. Ter uma constância tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Tanto que chamou tanto o Bragantino para sua área que acabou tomando o gol. Então, qual para mim que são os desafios do Renato agora, né? Primeiramente, conseguir identificar e fazer as mudanças necessárias no time. Ele já vai ter agora mais uma semana de trabalho para esse jogo da próxima quinta-feira. Provavelmente não deve ter o Guga, que saiu sentindo um problema na coxa, né? Uma lesão muscular. Amanhã a gente deve ter hoje a gente deve ter uma informação mais precisa de qual foi a gravidade dessa lesão do Guga, mas eu acho que ele já pode começar a fazer alguns testes, como por exemplo, o Facundo Bernal entrou no final, nos últimos 15 minutos ali, entrou bem. Eu acho que o Facundo Bernal pode pintar nesse próximo jogo, aí eu barraria o Hércules, deixaria o Martinelli, eu acho que ele pode tentar talvez o Lescano. Eu acho que o Renato pode ser um pouco mais ousado. Hoje faltou um pouco de ousadia para ele. Claro, essa falta de ousadia hoje foi muito justificada pelo pouco tempo de trabalho que ele teve. Mas para a próxima quinta-feira ele já pode tentar arriscar um pouquinho mais. Outro ponto também que eu até esqueci de falar foi o Germancano. O tempo que ele teve em campo, ele conseguiu fazer um pivô saindo bem da área, se deslocando bem, coisa que o Everaldo não conseguiu fazer. Um dos pontos do Fluminense atraiu o Bragantino para sua área foi quando o Everaldo foi fazer referência. Ele não estava conseguindo segurar essa bola. A bola batia e voltava toda hora. E isso foi muito ruim para o Fluminense. Então o Germancano não teve nenhuma oportunidade clara, né, que os caras botaram ali na pinta para ele finalizar, mas ele foi muito importante, se movimentando muito e ajudando também muito na marcação. Então eu acho que o time do Fluminense, a estreia, se não conseguisse a vitória, fazer aquele gol no finalzinho, seria muito ruim, porque já ficaria com uma sensação ruim, né? O gol no final coroou a boa atuação do Martinelli e principalmente tirou um peso ali, né, das costas do time tricolor. Essa vitória com certeza vai impulsionar, porque a gente tem vários jogos em casa, né? A gente vai vencer, jogou ontem contra o Bragantino, joga na quinta-feira contra o São José e joga no domingo contra o Santos. Então é interessante a gente ver esse time do Fluminense, como que vai ser a evolução jogo após jogo. Só lembrando, eu vi um pedaço do jogo do Santos, né? O Santos estava perdendo até a hora que eu estava vendo o jogo de 1-0 já para o Bahia. Então o Fluminense tem que fazer valer seu mando de campo e vencer o Santos. O Fluminense, que no momento que eu gravo esse vídeo estava na 7ª colocação, muito provavelmente vencendo o Santos já vai conseguir igualar o número de pontos que fez nas primeiras 14 rodadas do Brasileiro do ano passado. Isso também é uma marca importante, conseguir bater isso, para a gente não ficar com esse sentimento, caraca, será que a gente vai conseguir? Será que vai ser um ano melhor? Então de fazer 6 pontos logo de cara aí, né? 6 pontos de 9 disputados vai ser importante para dar uma moral para o elenco. Mas eu vi uma estreia do Renato promissora, mas com muito trabalho pela frente. Tendo que organizar melhor o time defensivamente, que o time não está ainda bem organizado defensivamente. As transições, eu já vi um jogo de aproximação um pouco melhor, mas tem muito trabalho para fazer ainda. E a gente pode fechar o vídeo falando com os destaques positivos. Lima, Martinelli, Keno entrou também muito bem no segundo tempo, mas eu acho que com os treinos, com o trabalho do Renato, a gente tem tudo para ver um time do Fluminense melhor ofensivamente, com uma marcação mais encaixada e sabendo marcar um pouco melhor no bloco baixo, que foi o que faltou nesse jogo, que o Red Bull Bragantino conseguiu nos engolir no segundo tempo. Uma marcação melhor no bloco baixo. Mas o início do trabalho do Renato nos deixou com gostinho de tipo assim, aqui vai sair um trabalho muito positivo. Então, na quinta-feira a gente vai ver melhor esse time do Fluminense jogando, essa atuação do time do Fluminense, e espero que o Renato seja mais ousado com mudanças. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Queria pedir sua ajuda. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreve aqui no canal Falando de Flu, dá essa moral pra gente. Compartilhe esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor e ajude o Falando de Flu a alcançar mais inscritos, a alcançar mais seguidores. Aqui também no link da descrição tem o nosso grupo do WhatsApp do Falando de Flu. Entra lá, vai ser um prazer ter você lá. E também vai ter um link para nossa Liga do Cartola. Caso você queira brincar com a gente, é só você clicar aqui no link e ir para nossa Liga do Cartola. E lembrando, hoje, tendo mais alguma notícia relevante, a gente volta aqui e grava um vídeo para 6 horas da tarde. E tem muita coisa boa para acontecer aqui no canal Falando de Flu. Então, dá essa moral pra gente aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Saudações tricolores e até a próxima.